Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa uma história teológica que é, na verdade, fascinante. Vamos entender como uma promessa de família muito antiga, se desenrola através do tempo e acaba unindo um povo que estava dividido de um jeito que ninguém esperava. Então, vamos começar com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. E se a chave para entender a unificação de um povo estivesse numa promessa de família de 4.000 anos atrás? Parece um quebra-cabeça gigante, né? É exatamente isso que a gente vai investigar. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E como em muitas das grandes narrativas, tudo começa com uma promessa, uma aliança, sabe? É ela que vai ser o alicerce para tudo que vem depois. Olha só que interessante. A promessa feita lá atrás para Abraão, de acordo com essa linha de interpretação, não era só para um povo específico, um grupo étnico. Não, a visão era muito, mas muito maior. A ideia era de uma linhagem espiritual que ia se espalhar, sabe? Formando uma verdadeira multidão de nações. E o mais legal é ver como essa promessa foi sendo passada de geração em geração. E não só isso, ela foi amplificada. Chega na vez de Jacó e ele vai abençoar o neto dele, Efraim. E aí ele diz que os descendentes de Efraim se tornariam uma plenitude de nações. Olha, guarda bem esse nome, Efraim. Ele é uma peça-chave no nosso quebra-cabeça. Mas como em toda boa história, vem uma reviravolta. E aqui é uma reviravolta bem dramática. Aquela promessa de unidade, ela encontra um obstáculo gigantesco. A nação se racha. Uma divisão não só política, mas espiritual também. Pois é, o reino se parte em dois. Logo depois do reinado de Salomão, a coisa complica por causa de impostos, idolatria, e o resultado é uma fratura. No sul fica o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E no norte? Bom, no norte ficam as outras 10 tribos, que formam o reino de Israel. E esse reino do norte passa a ser chamado simbolicamente de Efraim. Lembra dele? E é justamente esse reino do norte que, sabe, se desvia, se afasta das suas origens e acaba sendo espalhado pelo mundo. Então, vamos amarrar essa ideia. O ponto central aqui é que Efraim vira o grande símbolo daquelas 10 tribos do norte que foram levadas para o exílio pelos assírios. Elas se espalharam por aí, se misturaram com outros povos e, com o passar do tempo, acabaram perdendo a própria identidade. Elas se tornaram, como são chamadas, as ovelhas perdidas. Mas mesmo com toda essa dispersão, com o povo todo espalhado, a promessa original não morreu. Ela não foi esquecida. Pelo contrário, os profetas começaram a anunciar que viria um tempo de cura, de reunificação. Isso criou uma esperança, sabe? Uma expectativa de que um dia tudo aquilo seria resolvido. E a profecia de Oséias, por exemplo, é muito direta. Ele diz com todas as letras que esses dois grupos que estavam separados, Judá e Israel, aqueles que foram até chamados de não meu povo, um dia seriam reunidos. E mais, sob um único líder, uma só cabeça. Tem também a profecia de Ezequiel, que é uma imagem muito poderosa disso. Pensa só, Ezequiel recebe uma ordem para pegar 2 varas, uma vara representando Judá e a outra representando Efraim e as tribos perdidas. E aí ele deveria juntar as 2 na mão dele. E o que acontece? Elas se tornam uma só. É uma metáfora incrível para a fusão desses 2 reinos em uma só nação, unida debaixo de um único rei. Ok, agora a gente chega no ponto alto da história. O clímax. É aqui que, segundo essa interpretação que estamos acompanhando, todas aquelas profecias antigas finalmente se encontram e fazem sentido. Durante séculos, existiu um verdadeiro muro entre eles. Um muro de hostilidade que não era só espiritual, era cultural, político. Uma barreira que mantinha esses 2 povos, essas 2 casas, totalmente separadas. Era essa divisão profunda que precisava, de alguma forma, ser curada. E é aqui que vem a grande revelação, o ponto central do argumento. A interpretação é que Cristo é essa paz. Ele é quem vem para reconciliar os 2 lados. É ele quem derruba esse muro de inimizade, unindo a casa de Israel, lá o Efraim espalhado, e a casa de Judá. E dessa união, ele cria algo completamente novo. Então, com esse muro no chão, a história meio que chega na sua conclusão. Mas como fica essa nova realidade? Como é esse novo povo, esse corpo espiritual unificado? Vamos ver isso agora. Olha essa imagem do Apocalipse. Ela é vista como o retrato final da promessa cumprida. Uma multidão que ninguém consegue contar.
de todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso não lembra alguma coisa? É exatamente o eco daquela promessa da plenitude das nações feita lá para Efraim. Agora, todos juntos, Efraim, Judá e todos os que creem de todos os cantos do mundo. Então vamos só recapitular rapidinho para amarrar tudo. A gente começou com a promessa a Abraão de ser pai de muitas nações. Essa promessa depois foi especificada em Efraim. Mesmo com a divisão do reino, os profetas mantiveram a esperança acesa, falando de uma reunião futura. E por fim, em Cristo, essa barreira é quebrada e a profecia se cumpre. A conclusão dessa análise, então, é bem forte e direta. Aquela divisão antiga, sabe, entre as duas casas, foi resolvida. Não existem mais duas casas, mas sim um só corpo, um só povo, uma única entidade espiritual. E isso tudo, claro, nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. Se essa divisão tão antiga foi curada, o que significa, na prática, ser um só povo hoje? É uma pergunta que com certeza tem um eco muito forte nos nossos dias.